Olá você, obrigado por ter clicado em mais um vídeo. Eu me chamo Abner e hoje eu quero falar com vocês sobre mais um livro que será cobrado no vestibular da FUVEST de 2026, que está logo ali e com certeza os frutos dos seus estudos serão recompensados. Vamos falar hoje sobre Balada de Amor ao Vento da Paulina Chiziane, uma autora moçambicana e de um livro muito interessante que é Balada de Amor ao Vento. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui está então Balada de Amor ao Vento de Paulina Chiziane. Começamos então aqui com uma foto da Paulina Chiziane com uma frase extraída de Balada de Amor ao Vento que eu vou ler para vocês. Sarnal, fecha a tua boca. Esconde o teu sofrimento quando o homem dormir com a tua irmã mais nova, mesmo na tua presença. Fecha os olhos e não chores, porque o homem não foi feito para uma só mulher. Bom, sobre a Paulina Chiziane, ela nasceu em 1955, em Moçambique, e ela publicou já 9 livros após o Balada de Amor ao Vento. Ela participou da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, na guerra pela libertação de Moçambique das mãos portuguesas, porque até 1975 Moçambique era território que pertencia a Portugal, era uma colônia portuguesa. Até que em 75 eles conseguiram a sua independência, tornaram-se um país verdadeiramente independente. A Paulina Chiziane foi honrada com o Prêmio Camões em 2021, que é a maior honraria que uma autora ou autor de língua portuguesa pode receber, e ela foi a primeira autora de romances moçambicana, a primeira autora de prosa moçambicana da história do país. Ele foi lançado em 1990 e ele possui narração tanto em primeira quanto em terceira pessoa e é marcado por ser o primeiro romance moçambicano a ser publicado por uma mulher em toda a história. Mas bom, sobre o que se trata Balada de Amor ao Vento? Balada de Amor ao Vento conta a história de Sarnau e Muando, um casal que se conhece na terra de Mambone, que é um distrito ali de Moçambique, e eles se apaixonam desde a infância. A Sarnau se apaixona pelo Muando, os dois têm um caso ali, acabam partindo para as vias de fato, e a Sarnau engravida, mas aí o Muando acaba abandonando ela. Uma coisa que infelizmente não acontece uma vez só na história. E aí, a história de Balada de Amor ao Vento é a história desse amor efêmero, ao mesmo tempo que permanente, entre a Sarnau e o Muando. Porque assim, os dois eles se amam, eles são apaixonados um pelo outro, mas sempre vai acontecer alguma coisa que vai impedir eles de ficarem juntos. Então, no caso, vai ser o casamento com o príncipe, no La Sarnau, o casamento do Muando com uma mulher chamada Sumbi, ou mesmo o sacerdócio do Muando, que no começo ele quer ser padre. Então, tudo isso vai afetar o relacionamento dos dois e as suas desventuras aí extraconjugais, né? Porque apesar de estarem casados os dois, eles muitas vezes vão se relacionar e vão se encontrar, é nessas desventuras que o livro se desenvolve. É nesse relacionamento poligâmico extraconjugal, que envolve várias pessoas, que o livro vai se desenvolver. Como o livro ele é um tanto quanto não linear na sua narrativa, na forma de ser contado, ele começa com a Sarnau já na Malafala, que é um outro distrito, que não tem nada a ver com Mambone, mas ela volta para Mambone e aí depois volta para Malafala muito tempo depois. Eu organizei aqui uma linha do tempo cronológica de tudo o que acontece de mais relevante na vida da Sarnau ao longo do livro e também vou mencionar as coisas que acontecem com o Ando, porque a história deles se intercala várias vezes, mas ao mesmo tempo acontecem coisas diferentes que separam eles. Bom, eles se apaixonam na adolescência, né? Os dois eles acabam tendo um romance. A Sarnau engravida do Muando, só que o Muando abandona ela. Ela atenta contra a própria vida, não tem sucesso, mas o filho dela acaba morrendo. Passam-se muitos anos e a Sarnau ela é escolhida para se casar com o príncipe de Moçambique, o príncipe de Mambone, que é o Nguila. O Nguila, ele, em troca da mão da Sarnau, ele recebe 36 vacas. É o lobolo, do qual nós vamos falar mais adiante. Daí, casada com o príncipe, ela tem uma vida muito infeliz, porque o príncipe ele é casado com várias mulheres. E para o príncipe, a Sarnau é só mais uma. Ele não tem nenhum tipo de amor verdadeiramente existente e forte em relação a Sarnau.
Para ele, ela é só mais uma esposa. Enquanto isso, o Muando se casa com uma moça chamada Sumbi, uma moça que foi indicada pelo próprio pai do Muando. Ele foi expulso do seminário, ele queria ser padre, mas ele é expulso por um escândalo que acontece. E ele também se casa com a Sumbi, mas o relacionamento acaba se rompendo porque a Sumbi abusava do Muando no sentido de montar em cima dele. Ele era muito permissivo e ela fazia o que queria. Daí ela se separa dele, foge com outro homem e ele fica sozinho. Nesse interim, o Muando volta para Mambone e aí ele reencontra com a Sarnal. E eles descobrem que o amor deles ainda continua vivo, a chama entre eles ainda está acesa. Eles começam a ter um relacionamento extraconjugal escondido, sem que o príncipe saiba, obviamente. No meio tempo, o pai do príncipe morre, ele se torna rei, a Sarnal se torna rainha, e a Sarnal acaba engravidando de novo do Muando, fruto desse relacionamento extraconjugal. A única pessoa que descobre é uma grande inimiga da Sarnal, que é uma esposa do Nigila, chamada Pati. Essa esposa, que é esposa assim como a Sarnal do Nigila, né, porque poligamia, ela descobre esse segredo sujo e relata para o rei. Só que o rei não acredita nela e ela acaba se matando por conta disso. Ela toma fama de difamadora e acaba tirando a própria vida. E para que a Sarnal convença o Nigila de que o filho é de fato dele, ela pede ajuda aos espíritos. É uma questão religiosa que também nós vamos falar mais para frente. E nesse dia, o Nigila, que não dormia com ela, não fazia amor com ela há muito tempo, ele de fato volta ali e se deita com ela, depois de muito tempo. E aí ela convence ele de que o filho do qual ela está grávida é dele e não do Muando. Depois que o filho nasce, eles fogem, o Muando e a Sarnal fogem para viver juntos um relacionamento monogâmico, né? Marido e mulher. Só que o Muando foge de novo, ele não aguenta a pressão e a Sarnal fica sozinha de novo, grávida do Muando mais uma vez. Ela é engravida de uma menina que acaba sendo chamada de Pati, porque a menina nasce amaldiçoada, o espírito da Pati verdadeira, da Pati original, amaldiçoa ela e não a deixa em paz, até que a Sarnal se consulta com uma curandeira que diz que ela precisa dar o nome da sua filha de Pati, para que ela fique saudável. Ela o faz e nasce a Pati, filha da Sarnal. Passam-se mais alguns anos, o Muando reencontra a Sarnal e ela consegue perdoar ele, apesar de tudo. Ele passa a viver junto com ela e junto com a sua filha, né? A filha legítima dele, que ele não conheceu até então, e ficam todos juntos ali na Malafala, que é outro distrito que não tem nada a ver com Mambone, que é uma outra cidade onde eles terminam a história juntos. Essa é a história cronológica de Balada de Amor ao Vento. Ditos todos esses aspectos de narração, toda a trama sendo mostrada para vocês, vamos falar sobre uma parte de costumes. O Balada de Amor ao Vento é um romance de costumes pelo fato de que ele retrata muito da cultura moçambicana, muito do que estava na época e muitas coisas que ele relata ainda existem, que aconteciam, que eram parte da cultura de Moçambique. O exemplo mais claro disso e mais importante para a narrativa é o caso do Lobolo. O Lobolo é o seguinte, basicamente a ideia é, a família da esposa, ela vai dar a mão da mulher para a família do marido. Em troca, a família do marido tem que dar algo para compensar a família da esposa pela perda da sua filha, da mulher ali. E no caso do relacionamento entre a Sarnal e o Nigila, que é o príncipe, o Lobolo é de 36 vacas. Então, a família do Nigila dá 36 vacas e a família da Sarnal dá a Sarnal. Que, trocando em miúdos, né, resumidamente, é uma compra. Se você dá uma coisa em troca de outra, isso é uma compra, é um mercado, um comércio. Então, a Sarnal ela vale 36 vacas nessa situação dada. E é um costume que ainda existe em alguns povos moçambicanos. Tem outros exemplos também, o ritual de iniciação do primeiro capítulo, que faz a Sarnal se apaixonar pelo Muando. Tem também o relacionamento poligâmico, a poligamia, que no final das contas é a grande constante do livro é a questão da poligamia, a crítica à poligamia, como a mulher moçambicana sofre por conta disso.
E a poligamia é uma questão cultural de Moçambique, porque aqui no Brasil mesmo a poligamia não é tão difundida assim, mas nessa realidade aqui que nós vemos do livro, é uma coisa normalizada. Um homem e várias esposas. Daí entra a religião moçambicana também, o fato da Sarnal se comunicar com espíritos e com curandeiras, e aí também até mesmo na escrita do livro nós temos gírias e expressões típicas de um dialeto africano, que para nós são bem estranhas, mas que são gírias mesmo, ditados populares do povo moçambicano. E toda essa questão cultural é feita para retratar a realidade da mulher moçambicana. No final das contas, a mulher moçambicana é a grande estrela, o grande destaque de Balada de Amor ao Vento. Tudo que acontece de infortúnio para a Sarnal, muito disso é pelo aspecto cultural, é pelo fato de existir a poligamia, ela não se sente amada pelo seu parceiro, pelo Niguila, é o fato do abandono parental, né, da inconsequência do Muando de engravidar ela 2 vezes e abandonar ela 2 vezes também. E a questão do Lobolo, que é um drama que aparece lá no final do livro, porque a Sarnal ela não quer perdoar o Muando, não porque ela não ama ele, mas porque ela sente que o Muando deve muito a ela. O fato da mão da Sarnal valer 36 vacas, para ela, é o mesmo que a mão dela valer, se eu não me engano, 7 casamentos. A explicação é a seguinte, pensa comigo. A gente explicou a questão do lobolo, certo? Que a Sarnal foi dada em troca de 36 vacas. E essas 36 vacas, elas foram usadas para fazer outros casamentos. Então, outros casamentos foram feitos usando o casamento da Sarnal. O lobolo da Sarnal gerou outros casamentos e outros lobolos. Então, por isso, ela acredita que a sua mão ela vale vários casamentos. Ela não merece um casamento só, mas sim vários por conta disso. É o drama que ela confronta ali, é o pensamento que ela gesta e que externa para um ando no final da obra. E como destaque dessa questão da retratação da mulher moçambicana, fica o capítulo 5º, que é o capítulo do casamento da Sarnal com o príncipe Niguila. É um capítulo que é um tanto quanto notório, porque é o capítulo de casamento, né? E a gente sempre associa o casamento a uma coisa boa, uma coisa feliz, mas a retratação que acontece é uma retratação triste, porque todas as mulheres com quem a Sarnal conversa antes de se casar, elas alertam a Sarnal. É desse capítulo que vem a frase que dá início à nossa apresentação de slides. Ali no primeiro slide, que fala que o homem não nasceu para uma mulher, vem desse capítulo. Então ela tá lá se casando, mas o pessoal tá falando que ela vai ser amassada, que ela vai ser triturada como trigo, que ela vai sofrer muito. Isso para mim é o mais revelador de como esses costumes de poligamia e a visão do casamento para o povo moçambicano, ele faz a mulher sofrer. A Sarnal mesmo afirma, mesmo na poligamia ou na monogamia, a vida de mulher é sempre duro. Então, mesmo vivendo, seja na poligamia, com o casamento do Niguila, seja no casamento, na relação com o Muando, ela sempre sofre. E no final das contas é injusto, né? Porque a Sarnal ela é poligâmica, porque ela tem um relacionamento com o Muando ao mesmo tempo com o Niguila, mas o Niguila também é poligâmico e todas as mulheres ali casadas com ele também são. Então, a questão é a mulher sofre muito nas mãos dessa poligamia, enquanto que o homem não. O homem nessa história, o Niguila, ele nunca sofre as consequências de ter várias mulheres. Ao passo que uma mulher só poder ter um homem é uma relação ali um tanto injusta, não é? É isso que o livro mostra. Essa crítica que fica subentendida e bem mostrada em alguns momentos do livro. Então a Sarnal ela enfrenta a falta de amor por conta do Niguila ter várias esposas e ela ser só mais uma. O fato de outras esposas terem raiva dela, a Paty, que eu citei, que detesta ela, tem o trabalho braçal sem ser compensado, tem as agressões que ela sofre do seu marido, tem a dificuldade de engravidar, que também é usada para agredir ela verbalmente e psicologicamente, e o abandono parental, né, do Muando, de engravidar ela e fugir. São todos elementos que fazem parte da vida da Sarnal, que estão ali
também relacionados com a cultura moçambicana. A cultura moçambicana é o que influencia todos esses fenômenos, esses acontecimentos. E aí o trato do homem para com a mulher é o que nós temos aqui na questão da FUVEST, inclusive, do ano de 2024, que nós vamos estar lendo aqui para que seja resolvida por vocês. Eu vou ler e aí vocês poderão escolher a alternativa logo em seguida que vocês julgarem correta. E depois nós faremos a correção, claro. Mas choraste. A bofetada que te dei foi só uma disciplina para aprenderes a não fazer ciúmes. Gosto muito de ti, Sarnal. És a minha primeira mulher. É tua a honra deste território. Tu és a mãe de todas as mães da nossa terra. Tu és o meu mundo, minha flor, rebuçado do meu coração. Deixei cair 2 gotas de fel bem amargas e salgadinhas. Meu marido acariciava-me à moda dos búfalos. Dizia-me coisas no ouvido e o seu hálito fedia a álcool. Enjoava-me, arrepiava-me, maltratando o meu corpinho frágil. Explodi furiosa e chorei de amargura. Sarnal, parece ser uma chamba difícil. Já faz tempo que semeio em ti e não vejo o resultado. Com a outra foi tão diferente. Bastou uma sementeira e germinou logo. Casamo-nos há pouco tempo, Niguila. Muito pouco tempo. Não tenho lá muita paciência. Não estou para lavrar sem colher. No certo, Paulina descreve cenas de violência. Sobre elas é correto afirmar. Paulina descreve uma cena de violência psicológica velada, onde a mulher não percebe a agressão sofrida. Paulina expõe a violência social de que a mulher é vítima no relacionamento poligâmico. Paulina Chiziane narra uma luta física entre marido e mulher. A última tenta resistir à agressão sofrida, mas acaba consentindo com a relação. Paulina Chiziane apresenta elementos narrativos que permitem identificar a agressão psicológica e física praticada pelo marido contra a mulher. Paulina Chiziane associa a violência contra a mulher a um processo educativo que visa zelar pela estabilidade da relação conjugal e pela felicidade do casal. Temos então aqui a resposta, que é a letra D. Talvez você tenha ficado em dúvida entre a letra D e a letra B. A letra B diz: Paulina expõe a violência social de que a mulher é vítima no relacionamento poligâmico. Por que isso não é um fato, né? Isso não é um fato nesse trecho. Porque a violência social seria como as pessoas xingando ela, as pessoas menosprezando ela, mas o que acontece é que ela sofre uma agressão verbal e uma agressão física do próprio marido. Então, cabe-nos a alternativa D como correta, que a Paulina apresenta elementos narrativos que permitem identificar a agressão psicológica e física praticada pelo marido contra a mulher. Analisando aqui as demais alternativas, na letra A não está correta porque a personagem percebe, na verdade, ela percebe que sofreu agressão, ela chora, ela se sente afligida. A B nós já explicamos por quê. Na C não tem nenhuma luta física, né? A Sarnal nunca revida a agressão. E na letra E nós temos a questão do processo educativo, zelar pela estabilidade da relação conjugal, pela felicidade do casal. Não é isso, né? O próprio Niguila diz: não tô nem aí para você, eu só quero realmente frutificar, ter um filho. E nesse trecho que nós lemos, tem muito do que foi discutido sobre a linguagem moçambicana, termos como machamba, que é um termo do dialeto moçambicano, que para nós é estranho, né? Nós não conhecemos, mas é parte da cultura moçambicana dentro do texto escrito mesmo pela Paulina Chiziane. É um exemplo daquilo que nós discutimos, tá certo? Então, para finalizar aqui essa nossa aula, essa nossa apresentação, Balada de Amor ao Vento conta uma história de paixão entre Sarnal e Muando. Poligamia, objetificação, rivalidade feminina e abandono paternal são elementos que invadem esse relacionamento, que só se concretiza após muito sofrimento. Trata-se de uma história que reflete a cultura que a gestou. Uma leitura brasileira precisa ultrapassar as barreiras do estranhamento diante de costumes desconhecidos. Então, como eu disse, é um romance moçambicano. A questão do lobolo, a questão da linguagem empregada, a questão das comparações com a natureza, a questão da religião africana que é representada ali, tudo isso são coisas que para nós são muito estranhas, mas que não nos devem apresentar-se
como um indício de que a cultura moçambicana é de certa forma inferior ou selvagem, ou que ela não mereça a admiração e o estudo e a consideração devida. Afinal, ela tem os seus defeitos, que é o que a Paulina Chiziane retrata, na questão principalmente da poligamia, mas nós brasileiros, nossa cultura também tem defeitos, então não cabe a nós julgar como melhor ou pior coisa alguma. Basta que nós tiremos esse véu da ignorância e da falta de percepção para apreciarmos toda a profundidade, todos os assuntos variados e a riqueza cultural também de Balada de Amor ao Vento. A história de Sarnau, uma história ligada à natureza e à cultura africana, também é uma representação de toda a violência que a mulher moçambicana sofre, vinda de diferentes polos da sociedade. Tudo que a gente vê dentro de Balada de Amor ao Vento é o sofrimento da Paulina. Da Paulina representado na Sarnau. Com certeza a Paulina moçambicana, ela conheceu uma mulher que teve um trajeto parecido com o dela, pode não ser familiar dela, próxima, mas ela com certeza gerou essa história baseada na sua vivência, baseada na sua percepção de como é o casamento, de como é o lobolo, de como é a cultura moçambicana que agride muito a mulher, que torna a mulher um objeto a ser comprado e a ser triturado como trigo. E aí vem aquela frase, né? Mulher não nasceu, um homem não nasceu para uma mulher só. Então é isso que eu tinha para contar com vocês sobre esse livro, sobre essa obra. Espero que tenha sido de valia para todos, que tenha ajudado nos seus estudos. Continua se esforçando, continua dando o seu melhor, porque eu tenho certeza que você vai passar, que você vai ser aprovado, que todos os seus esforços serão recompensados. Muito obrigado novamente e até a próxima.